Olá, bom dia. Bom Bom dia, dia. professores e estudantes do 10º concurso literário de redação Bariane Hortêncio. Estou com a minha colega Denise Batelevicius. Nossa, que nome difícil, Denise. Lituano. E com Fidel, que está cuidando da live para a gente. Né, Fidel? Isso aí. Então, essa aula aberta é para a gente conversar um pouco sobre cinema e cinema de documentário, né? Vocês estão produzindo filmes para entregar até o dia 4 de maio, para concorrer ao concurso, o concurso de documentário, que vamos escolher 10 filmes para participar do festival, o FICA, Festival de Cinema Internacional de Cinema Ambiental, né? E assim, essa live foi pensada para a gente realmente fazer perguntas, falar um pouco sobre o processo, querer saber um pouco como vocês estão no processo de vocês, o que está incomodando, o que está faltando, o que você acha que poderia ser esclarecido para a gente finalizar esses filmes, né, que estamos esperando aí, já recebemos alguns, e estamos esperando os restantes dos trabalhos que estão sendo produzidos, não é mesmo? Então, o que nós pensamos? Nós pensamos em projetar um filme de documentário para vocês, para a partir do filme a gente discutir alguma coisa em relação à produção, pré-produção, produção e finalização de um curta-metragem de documentário. Tá? Assim, nós estamos acostumados, né, Denise, muito com filme de ficção. O filme de ficção, seja ele em cinema, seja em TV aberta, em TV fechada, e tem muito pouco tempo que o Brasil começou a produzir muito documentário. O Brasil que é muito rico da cultura, né? Porque nós temos regiões diversas, com diversas culturas diferentes que se dialogam, num país imenso que fala a mesma língua, mas que tem culturas, experiências completamente diferentes uma da outra, né? Sul, Norte, Nordeste, Nós até recebemos Sudeste. já alguns documentários, podemos assistir, né? Isso. Fechando. Então, e aí, o que a gente tem nessa proposta? A gente tem a proposta de fazer um documentário que fale sobre a nossa região, a nossa cultura, o estado de Goiás, a cidade que vocês moram, né? Tanto que o nosso projeto do concurso literário Bariane Hortência é Vozes da Terra, Saberes que tecem o patrimônio goiano. É verdade. Cada cultura é um patrimônio goiano, um patrimônio que a gente precisa conhecer, discutir, apresentar, dialogar, né? E é isso que o filme apresenta. O que o filme de documentário apresenta? Ele apresenta uma proposta em que nós vamos discutir sobre um assunto, apresentar esse assunto, criar perguntas sobre o assunto e finalizar ele, né? Chegar a uma conclusão. Uma conclusão que não é fechada, porque a história não é fechada. A cultura não é fechada, né? Mas o filme ele tem que ser caminhado para uma conclusão, não é isso? Então, o filme de curta-metragem, ele é de 1 minuto, alguns segundos, a 15 minutos. Mas o nosso projeto é para um curta-metragem de até 5 minutos. Não é isso? Então, nesses 5 minutos, nós temos que sintetizar uma proposta de um tema proposto, né? A gente tem que discutir um tema proposto. Então, esse tema, ele tem que estar presente desde o início, mas ele tem que estar se revelando aos poucos para a gente, além de prender o espectador, a gente conseguir discutir ele plenamente, né? Com mais abrangência, mais aberto. A gente não pode entregar tudo, viu, Denise? Num filme, tudo no começo. Dizer o que eles tratam, o que ele veio e do que você está pretendendo discutir.
O que está pretendendo discutir é preciso colocar, mas a síntese final já está presente no começo, é um problema. Nós precisamos entregar o filme aos poucos. Precisamos, por isso, ter um ponto de virada. O que seria um ponto de virada? Apesar de curto, ele tem que prender a atenção do espectador. Ele fica com vontade de chegar até o término desse documentário. Exatamente. Curto e intenso. O documentário ele contém uma intensidade assim. Quando ele já entrega o propósito ou o objetivo no começo, muitas vezes o espectador fala, já entendi, e nem termina de assistir o documentário. Ele é curto, já entendi, vou parar por aqui mesmo. Então, quando ele é uma espécie de documentário, deixa o assunto, fica uma vontade, um gosto de quero mais para chegar até o fim, e no final você termina de assistir o documentário com uma sensação de que você enriqueceu a sua cultura, o seu conhecimento. Mesmo que seja, no caso nosso aqui, Cerrado Goiano, as goianidades. A gente estuda o tema, a gente lê muito o tema, estamos com pessoas assim, desde o começo do concurso, as goianidades, né, estão sendo muito trabalhadas nos nossos concursos, a cultura regional, e o documentário ele tem que ficar aquela coisa assim, eu já sei sobre o assunto, mas eu quero saber mais. Isso. Eu quero ver mais. Eu já sei sobre o assunto, mas eu quero saber mais. Então nós precisamos ter um início, um ponto de virada e a conclusão do filme. O que seria o ponto de virada? Seria a gente conseguir criar um conflito no filme, criar perguntas para o filme, né? Então a gente começa com uma discussão e aí a gente cria um ponto de virada. Aquilo parece que vai sair de um lugar e para outro. E, no entanto, a gente retoma no final. Para quê? Para a gente criar essa tensão que é o discurso. O que é o discurso? Ele não é pronto, né? O discurso a gente consegue nele fazer um discurso dialético, que seria de diálogo. Então, quando a gente entra num campo de pesquisa, a gente descobre, né, o que aquela pesquisa está dizendo para nós. Então, assim como um campo de pesquisa, um filme ele não se entrega do começo. A gente precisa entrar no filme, a gente precisa perceber o filme, a gente precisa perceber onde que estão os conflitos do discurso, né? E depois a gente conseguir concluir o filme. Então, eu vou com vocês passar um filme do Furtado, tá? Que é um filme que representou uma virada de paradigma sobre documentário na história do documentário brasileiro. Por quê? Porque a gente conhecia o documentário como esse documentário jornalístico que a gente vê nas TVs. O que seria um documentário jornalístico? É aquele que tem uma narração, que tem uma locução, que conta uma história, que discute um tema. Na verdade, ele quase não discute, ele apresenta um tema do início, meio e fim, né? Com arquivos, com narrativas, como um documentário jornalístico, que tem um compromisso com o jornalismo, com os fatos e com a narrativa. Mas o Furtado trouxe para nós um documentário que abriu 1000 possibilidades, que o documentário pode ser mais poético, que o documentário pode ser mais experimental, não perdendo a ideia de que ele está discutindo um tema, né? Mas ele pode ser um documentário que misture ficção e cenas reais. O narrador ele não precisa ser uma locução, ele pode ser a voz de um personagem, de uma pessoa que conta uma história, né? O narrador é aquele que conta a história, né? E aquele que conta a história de um povo ou a história de quem não está envolvido com aquela cultura, que é aquele narrador mais jornalístico que observa os fatos, né? Então, ele abre essas possibilidades e a gente tem aí um documentário mais poético e mais experimental. Mas o que a gente precisa fazer? Quando a gente experimenta e quando a gente se torna mais poético, a gente pode se perder com esse experimentalismo,
né? Então, é preciso que vocês tomem cuidado que todo documentário tem que ter. E eu volto aqui a colocar. Ele precisa do início, que apresente a discussão, do ponto de virada que crie conflito, mas não se perca da discussão, e finalize com uma conclusão com a discussão que foi proposta de início, né? A gente não pode mudar o tema e passar para outro, porque a gente se perde. A discussão tem que ser sempre a mesma. O que a gente precisa saber é que a gente vai encontrar vários caminhos para discutir aquele problema, né? Aí seriam os conflitos. Os conflitos é isso, quando a gente encontra no problema várias questões que a gente tem que discutir junto com o tema, né? E aí depois a gente tem que fazer uma conclusão do próprio filme, uma conclusão que a gente consegue sair satisfeito com o que a gente discutiu, ou pelo menos que aquela discussão já foi favorável, né? Ela não se perdeu, ela não ficou muito aberta, ela não saiu do tema, né? Então é isso que é um filme redondo. O que a gente chama de um filme redondo? Um filme que consegue dizer o que veio, consegue mostrar a problemática, consegue dizer também que tem vários aspectos que podem ser discutidos junto com ele, por isso mostra conflitos, e mais que a gente, no final, a gente tem o produto fechado com o tema discutido. Tá bom? Ao contrário, como professora de português, numa dissertação, o que a gente propõe? Que aquele problema que foi levantado no começo, a gente apresente uma solução. A propositura de um texto é essa. No documentário, é quase como se tivesse diferentes possibilidades a serem analisadas, a serem verificadas, discutidas, fora do documentário. Então, ele realmente é um experimento e para profundas análises, né? Você pode discutir a culinária, a cultura de um povo, a economia, várias possibilidades podem ser elencadas em um documentário, essa chave de virada, né? Sem a solução. Fecha ali o que se propõe, mas quando termina o documentário, o professor ou quem assistiu pode ter N possibilidades, várias possibilidades de discussão e de solução, nem seria a palavra usada, né? O que a Denise trouxe para nós? Na verdade, fazer um filme maior sobre o assunto. Na verdade, o que a Denise está trazendo não é oposto ao que eu falei, ao contrário. É para dizer que o documentário, o filme, ele deixa uma vontade de querer saber mais. Isso é muito valoroso e muito importante para que o filme realmente consiga achar sua síntese, tá bom? Então vamos lá, Fidel, vamos começar com esse filme que é Ilha das Flores, que eu passei para vocês, eu e Ivone, né? Que a Ivone está comigo no curso. Eu sou Roxane, acho que eu não me apresentei. Eu sou a Roxane, professora de audiovisual do curso, desse curso que a gente quer que finalize em filmes que vão participar do festival, né? Eu sou cineasta, sou professora de artes visuais e de cinema, e Denise é professora de literatura, né? Está aqui com a gente, Fidel também, é do audiovisual. Estamos aqui para discutir mesmo e para conversar sobre como fazer um filme de documentário. Então, Fidel, começa com a gente, vamos assistir esse filme, e aí eu posso parar em alguns momentos para a gente discutir o filme, e caso alguém queira perguntar alguma coisa, aí a gente está aqui aberto a qualquer momento para parar esse filme e continuar a discussão, tá bom? Vou deixar o microfone aberto quando o filme vai passando, tá bem? Tá bom. Pode dar qualquer pontuação.
Estamos em Belém Novo, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Mais precisamente na latitude 30 graus 12 minutos e 30 segundos sul e longitude 51 graus 11 minutos e 23 segundos oeste. Caminhamos neste momento numa plantação de tomates e podemos ver à frente, em pé, um ser humano, no caso, um japonês. Os japoneses se distinguem dos demais seres humanos pelo formato dos olhos, por seus cabelos pretos e por seus nomes característicos. O japonês em questão chama-se Suzuki. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos como a baleia ou bípedes como a galinha, principalmente por duas características: o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O telencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. O polegar opositor permite aos seres humanos o movimento de pinça dos dedos, o que, por sua vez, permite a manipulação de precisão. O telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles, cultivar tomates. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. Fruto do tomateiro, o tomate passou a ser cultivado pelas suas qualidades alimentícias a partir de 1800. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. O Sr. Suzuki, apesar de trabalhar cerca de 12 horas por dia, é responsável por uma parte muito pequena desta produção. A utilidade principal do tomate é a alimentação dos seres humanos. O Sr. Suzuki é um japonês e, portanto, um ser humano. No entanto, o Sr. Suzuki não planta os tomates com a intenção de comê-los. Quase todos os tomates produzidos pelo Sr. Suzuki são entregues a um supermercado em troca de dinheiro. O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Ásia Menor no século VII a.C. Cristo era um judeu. Os judeus possuem o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto, seres humanos. Até a criação do dinheiro, a economia se baseava na troca direta. A dificuldade de se avaliar a quantidade de tomates equivalentes a uma galinha e os problemas de uma troca direta de galinhas por baleias foram os motivadores principais da criação do dinheiro. A partir do século III a.C., qualquer ação ou objeto produzido pelos seres humanos, fruto da conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor, assim como todas as coisas vivas ou não vivas sobre e sob a terra, tomates, galinhas e baleias, podem ser trocadas por dinheiro. Para facilitar a troca de tomates por dinheiro, os seres humanos criaram os supermercados. Dona Anete é um bípede, mamífero, católico, apostólico, romano. Possui o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. É, portanto, um ser humano. Ela veio a este supermercado para, entre outras coisas, trocar seu dinheiro por tomates. Dona Anete obteve seu dinheiro em troca do trabalho que realiza. Ela utiliza seu telencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor para trocar perfumes por dinheiro. Perfumes são líquidos normalmente extraídos das flores que dão aos seres humanos um cheiro mais agradável que o natural. Dona Anete não extrai o perfume das flores. Ela troca com uma fábrica uma quantidade determinada de dinheiro por perfumes. Feito isso, Dona Anete caminha de casa em casa trocando os perfumes por uma quantidade um pouco maior de dinheiro. A diferença entre essas duas quantidades chama-se lucro. O lucro, que já foi proibido aos católicos, hoje é livre para todos os seres humanos. O lucro de Dona Anete é pequeno se comparado ao lucro da fábrica, mas é o suficiente para ser trocado por 1 quilo de tomate e 2 quilos de carne, no caso, de porco. O porco é um mamífero, como os seres humanos e as baleias, porém quadrúpede. Serve de alimento aos japoneses, aos católicos e aos demais seres humanos, com exceção dos judeus. Os alimentos que Dona Anete trocou pelo dinheiro, que trocou por perfumes extraídos das flores, serão totalmente consumidos por sua família no período de um dia. Um dia é o intervalo de tempo que o planeta Terra leva para girar completamente sobre o seu próprio eixo. Meio-dia é a hora do almoço. A família é a comunidade formada por um homem e uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos deste casamento.
Alguns tomates que o Sr. Suzuki trocou por dinheiro com o supermercado e que foram novamente trocados pelo dinheiro que Dona Nete obteve. A live caiu porque o filme ele tem direitos autorais de imagem, né? O filme é de 89, está no YouTube e ele tem direito de autorais, né? E isso é uma questão que a gente precisa discutir também. Você não pode usar músicas no seu filme que não for de direitos abertos ou que seja de produção do próprio filme. Você não pode usar imagens que você não, a pessoa não assinou o direito de imagem, né? Você não pode filmar certos ambientes que não te deram direito de imagem. Enfim, para fazer um filme você precisa estar completamente resolvido com essa questão de direito de imagem e de som, né? Foi bom até a gente colocar essa coisa acidental para a gente poder discutir um pouco, falar um pouco sobre isso, tá bom? Senão o seu filme não pode, por exemplo, exibir em festivais, que é onde a gente pretende chegar com a nossa produção, tá bom? Então, voltando, vocês estavam assistindo um filme que para mim é uma obra-prima, uma obra de arte, que a gente não pode finalizar, mas eu vou contar aqui o final do filme para vocês e depois vocês assistam o filme se vocês interessarem, tá? Para assistir o final. O filme Ilha das Flores, ele já começa... Olá, bom dia, colegas, ok. O filme ele já começa colocando conflito. Interessante o Furtado, olha como ele já começa a mudar um pouco o desenho de se discutir um filme. Ele já começa com o conflito no título do filme. O que a gente espera de uma Ilha das Flores? A gente espera flores, né? A gente espera que tudo seja flores. E, no entanto, ele vai discutir problemas extremamente difíceis de uma sociedade que tem diferença de classe. O que ele está discutindo com Ilha das Flores é o quê? É a produção em massa. A produção em massa e os problemas que uma produção em massa pode trazer para uma sociedade desigual. É disso que fala o filme. Então, ele, para chegar nisso, né, na produção em massa e a desigualdade social, ele coloca a Ilha das Flores e o título como um ponto de virada para chegarmos aonde ele quer chegar, né? Ele tem uma locução que parece jornalística, mas não, porque a locução dele é interativa. Por que interativa? Porque ela interage direto com a imagem e ela vai produzindo pensamentos, perguntas e respostas, né? Então, ela interage direto com a discussão da própria imagem. A imagem e narrativa discutindo um tema, né? E aí ele traz vários conhecimentos para chegar onde ele quer chegar. Para dizer que um homem, embora seja intelectual, que tem inteligência, ele é capaz de fazer uma produção em série, ele é capaz de extrair, fazer trocas de produtos, ele é capaz de chegar onde ele chegou em termos de indústria, mas ele não consegue resolver um problema fundamental, que é o problema da diferença social. Então, o filme vai terminar com aquele dono da terra, que é o dono da ilha, abrindo suas portas para as pessoas pobres pegarem o lixo que sobrou e foi jogado na Ilha das Flores. Qual lixo? Aquele lixo que a dona da casa jogou o tomate que não servia no lixo da casa e foi para o lixão, né? A Ilha das Flores é um lixão que os moradores que moram na Ilha das Flores, em permissão do dono, podem ir lá por um determinado momento e tempo catar o lixo de alimento que sobrou, que foi jogado fora, né?
Então, aí ele faz um desenho. Você gostou, Denise? Muito. Um desenho de consciência, de discussão de consciência, de como a gente pode, de repente, ser tão inteligente e ter problemas tão essenciais ainda que não foram resolvidos, né? Então, Ilha das Flores é nada mais do que um depósito de lixo, onde as pessoas que moram lá, os nativos, têm o direito de catar o lixo quando esse dono da terra abre suas porteiras para esses moradores, né? Então, mas de onde vem o lixo, né? O lixo vem da produção industrial, o lixo vem da troca, o lixo vem do mercado, o lixo vem da sua casa e de toda uma consciência inconsciente ou de não análise de como isso pode trazer problemas e danos sociais. Bom, nós temos nesse filme um ponto de virada. O ponto de virada, ele está quando a gente percebe que a discussão não é flores, não é perfume, não é culinária, mas é um problema social. Esse é o ponto de virada do filme, né? E ele nos leva a isso desde o começo, mas chega um momento que a gente percebe isso. A gente percebe no momento em que a dona de casa joga o lixo fora e a gente começa a perceber de onde vai o lixo e o que vai acontecer com ele. Esse é o ponto de virada, né? Então, um filme de documentário está aí uma locução que saiu do jornalismo, né? Mas ela interage com as imagens e ela deixa de ser aquela locução formal para ser uma locução mais interativa. Nós temos um filme que mescla imagens capturadas do real com imagens de arquivo, mas uma se dialoga muito bem com a outra, né? São imagens que mostram o que precisa ser mostrado, não tem nada sobrando e não tem nada faltando. Isso também é muito importante. Às vezes a gente, para aumentar um filme ou para deixar ele mais bonito, a gente vai colocando imagens que está sobrando, que não deveria estar no filme. Então, esses cuidados a gente tem que ter. O filme está dizendo sobre o quê? Por que essas imagens? Essas imagens estão discutindo o que realmente o filme se propõe a discutir, né? Essa imagem está deslocando da proposta? Onde está o nosso ponto de virada? Onde o filme começou a discutir sobre um assunto e ele se abriu para outras possibilidades? E onde que ele fecha e diz ao que veio? O que é fechar? É conseguir chegar num ponto onde ele começou, onde foi a proposta do começo, né? A síntese do filme. Nós vamos ter isso desde a captação, desde as escolhas das imagens, de arquivo ou não, desde a locução até a montagem. E é na montagem onde a gente faz a montagem do filme, a edição do filme, que a gente pode sentir, perceber se está sobrando, se está faltando, se precisa de mais imagens, se a discussão precisa de mais texto, né? E aí a gente vai organizando o nosso filme na edição. A edição, a gente consegue ter um início, meio e fim do filme, depois a gente faz um distanciamento, volta a assistir, porque é nesse namoro de assistir e trabalhar e voltar ao filme, é que a gente encontra o desenho, a narrativa certa do filme. A gente encontra o tempo certo do filme. A gente tem um filme que precisa ser de 5 minutos, mas o filme deu 3 minutos, o filme deu 2, o filme deu 1 minuto. É pouco? Não. O filme é aquilo que ele pretendeu ser e que ele conseguiu ser. A gente não precisa sobrar imagens para que o filme alcance um ideal que não é proposto por filme, em termos de tempo, em termos de discussão e em termos de conceito, tá? Outra coisa muito importante é que nós estamos acostumados com imagem de celular, né? Que é na vertical. E o nosso cinema é horizontal. Então, a gente misturar os dois é uma coisa que não é legal.
para o filme, a não ser que tenha proposta, a não ser que a imagem vertical que entrou no filme diz o porquê dela ser vertical. Ela tem que ter vindo de um celular, ela tem que ter uma discussão de imagem vertical para que ela aconteça. Porque misturar essas duas é mistura de conceitos estéticos e não é bom. Tá? Então, o filme ele tem uma janela horizontal, isso é importante que ela seja captada e trabalhada na horizontal, e se caso a gente precisar colocar uma imagem em vertical, ela tem que ter proposta, senão é melhor tirar, tá bom? Então, enfim, é isso. Temos algumas perguntas, Denise? Não. Ainda não, né? Então é isso, gente. Então, o que a gente precisa cuidar para que um filme fique legal? A gente precisa cuidar, novamente falando, do tema, da discussão do tema, da pesquisa sobre o tema, da pergunta se isso que nós estamos discutindo é importante ou não para aquela cultura, se estamos chegando a um aprofundamento sobre essa discussão, pensar num ponto de virada, que seria aprofundar sobre o tema ou mostrar outros caminhos que o tema percorre, para depois a gente conseguir sintetizar, finalizar com a conclusão do filme sobre o tema, tá? A narrativa. Isso que nós assistimos de Ilha das Flores é uma narrativa, tem uma locução e tem uma proposta narrativa, que seria... Qual é a proposta narrativa? A de uma discussão sobre um narrador que discute o tema imediatamente de acordo com a imagem. Tá? É uma discussão entre locução e imagem. Essa é a narrativa do filme. Tá? E ele tem uma narrativa que passa entre imagens reais e imagens de arquivo, né? Mas todas as duas imagens não fogem ao tema, ela vai revelando o tema, tá? Nós poderíamos ter tido nesse filme uma fala de uma voz narrativa de um personagem que vai dizer sobre as suas experiências, sobre como é morar na Ilha das Flores, sobre ou então uma fala do dono da terra, ou uma fala de quem produz os produtos da empresa, ou quem vende o produto no mercado, né? Mas nós não tivemos nesse filme. Esse filme não tem uma voz de um narrador, de um personagem, ou aquele personagem que vive aquilo e tem um direito de fala. Nós temos nesse filme só a voz do narrador de locução. Mas a voz do narrador que conta uma história, ainda mais quando a gente está falando de falar de uma cultura, é extremamente importante. Nós não tivemos como exemplos na Ilha das Flores, mas na atual produção do documentário, nos dias de hoje, é muito importante, é muito interessante ouvir a voz de quem experimenta a cultura que nós estamos discutindo, né? A voz de quem vive o que está se apresentando, a voz de quem tem direito à fala, não é isso? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, Denise, quer falar mais alguma coisa? Não. Sobre o que nós vimos? Não, Qual a sua visão sobre o filme? Eu fiquei encantada, até porque quando Ilha das Flores, eu pensei, realmente, em Ilha, onde será que fica esse lugar? Será que é um lugar maravilhoso para a gente conhecer, para a gente viajar? E aí veio realmente um ponto de virada, porque o jeito como ele se referiu ao ser humano, à economia, ao tomate, aí fala, eu pensei, vai ser sobre os japoneses que vieram para o Brasil e trabalhar na agricultura. Não era. Então vai ser sobre a mulher que vai inserir no meio de trabalho. Também não. Então, foi ficando assim, né, realmente, várias questões que poderiam ter sido levantadas e ficou com gosto de quero mais. Certeza que daqui a pouquinho
Eu vou continuar assistindo o documentário, espero que vocês façam o mesmo. E quem tiver perguntas assim, sobre como gravar um documentário, qual a dúvida que o estudante tem, ou o professor tem, aí entre em contato com a gente. Essa live vai ficar gravada, né, Fidel? Fidel, apesar dos problemas técnicos que tivemos... problemas de direito de imagem, que não sabia que tinha. A Tina está até falando aqui alguma coisa, que tem orientação jurídica, mas, de qualquer forma, viu, Fidel, foi muito legal a gente colocar, porque o estudante termina o filme em casa, porque esse filme, ele realmente traz uma percepção do que a gente pode... Eu te cortei, né, amor? Não, não me cortou, não, mas o que pode ser levantado no documentário. Quantas questões podem ser a respeito do Furtado, que ele fez na história do cinema de documentário no Brasil, essa mudança, né? Essa possibilidade que ainda não tinha. Então, eu precisei trazer esse filme. E é uma informação também para o estudante. Quando você produzir o seu documentário e ele for colocado na rede, ele também terá um direito de imagem. Nós respeitamos muito isso. O criador, né, o produtor, o diretor de um filme, o editor, né, das imagens, então, tudo isso é muito respeitado. Foi muito legal também para a gente discutir isso também, viu, gente? Porque isso é muito problemático. Quando eu estava fazendo o meu filme de longa-metragem, quando eu estava editando, na captação de imagem na rua, tinha uma música que apareceu no carro que passou. Olha, vejam bem. Aí, quando eu estava editando o filme, bloqueou que tinha uma música que estava fora do direito de som. E tem uma coisa que, depois de um certo tempo, ela se torna de domínio público. Mas aí 70 anos ou 100. 50 anos. Não, 70 anos da morte do autor. Olha só. Eu acho que é isso. Então, eu tive que mandar para o sonoplasta para ele tentar tirar o som do fundo, porque eu queria aquela imagem, né? E foi acidental. E colocar um outro som no fundo para a gente não ter o pedaço da música que tinha direitos autorais no filme. Então é isso. Então, por isso que filme é muito trabalhoso. O filme tem que cuidar de tanta coisa, né? Ele tem que cuidar da captação da imagem, dos direitos de imagem, da captação do som, dos direitos do som e da música, produzir trilha sonora para você não ter esse problema, né? Direitos autorais sempre respeitados. A pessoa, às vezes, ela quer sair no filme, mas pode acontecer que depois ela não queira mais. Mas seu filme está pronto. Então, você tem que ter o cuidado de ter assinado todas as cartas de direito de imagem para que o filme não tenha problemas depois, porque ele precisa ir para o festival, ele precisa ser discutido, é um produto de arte, é um produto que é para discussão e é para pesquisa e é para estudo, né? Por isso que amo tanto fazer cinema. Então, é isso, gente. Eu acho que deu para clarear algumas questões, né? E aquilo que a gente falou, dúvidas, a gente está aqui para responder. Se a gente não souber, a gente pesquisa. A Roxane é fera nessa questão. Estou tentando. Ela é faixa preta. Estou estudando. Faixa preta. Ela é modesta, mas ela é faixa preta. Eu vou falar uma coisa. Em cinema, a gente nunca está pronto. Porque o próprio filme nos ensina. Cada filme é um aprendizado. Então, se você acha que você já está pronto em cinema, é um erro. Ninguém o cinema pronto, vai tá sempre nos ensinar e dizer de onde ele veio, por que veio. A gente é um aprendizado. E isso é maravilhoso. Fazer arte é isso, né? Não é nada pronto e fechado. É tudo um aprendizado e é delicioso fazer por isso. Eu agradeço, Roxane, a oportunidade de estar com você. Eu que agradeço, querida. Pena que Fidel, obrigada, isso, tá? Mas até a próxima. Mas o Fidel vai juntar os dois links e produzir um vídeo só para a gente ter um produto só. O que eu preciso de vocês é o seguinte: terminem seus filmes, tá? Entreguem seus filmes até o dia 4 de maio, porque nós estamos loucos para assistir o filme. Somos uma equipe de Pedro Diniz, que é o cineasta, que está com a gente, que faz produção de documentário,
que produz cinema já tem muito tempo, é uma figura muito interessante, um cineasta que conhece muito sobre o assunto. Temos também na equipe para analisar os filmes a Tina Barros, que também é da equipe do Bariani, que também já fez alguns filmes e gosta e sabe. E temos a Ivone, que também está produzindo documentário, e ela assinou comigo o curso, e ela tem um trabalho muito legal, ela conhece muito de roteiro, e mais o Rafael, que é o coordenador do projeto. Então, estamos muito afim de ver o trabalho de vocês. A cada filme que chega, a gente namora o filme, a gente gosta de assistir e a gente quer ver vocês no festival, tá bom? Um abraço, obrigada, Denise, querida. Um bom dia e um bom final de semana, né? Que a gente já está caminhando para o final de semana, foi uma semana mais curta. Obrigada, Fidel. Se encontra. Até.